mais uma vez aqui com vocês e na verdade hoje nós estamos invadindo uma cozinha que já é praticamente sócia aqui do programa. Mas antes disso, eu quero que você confira tudo que vai acontecer no nosso programa. E nós estamos aqui com ele, José Luiz Coelho, nosso chefe aqui do Alquimia dos Temperos. Tá bombando, né? Que bom. Nossa, todo mundo falando, elogiando. Mas por que nós estamos invadindo mais uma vez aqui o seu restaurante? Eu observei que você tem aqui os pratos executivos e que muitas pessoas, às vezes, que vêm final de semana, não têm conhecimento. E eu achei super interessante. Queria que você falasse um pouquinho antes de mais nada dos seus pratos executivos. Como é que funciona o prato? O prato executivo fica por quê? Porque a gente tem uma clientela que passa aqui na porta, de crianças, são 8 colegas que tem aqui em volta, e a gente vai fazer um prato que tivesse ao alcance de todos, né? É um prato com valor bem acessível, né? Para todo mundo, e são 6 opções, né? Então a gente tem 6 opções de carne, no caso que é frango à parmegiana, frango empanado, nós temos também bife, no caso contra filé, tem também medalhão suíno, que é uma coisa que quase ninguém usa, tem uma linguiça de porco fantástica que a gente usa também. São as opções de carne. As opções de carne e proteína, né, no caso. E no caso aí você pode escolher 3 guarnições, sendo que arroz, feijão e salada já vem automaticamente. As pessoas fazem que não. Aí pode escolher. E as opções, no caso, seriam arroz comum, arroz com alho poró, batata frita, farofa, uma jardineira, né, que essa jardineira de legumes a gente faz aqui todo dia na hora, são tudo legumes frescos, cozidos no vapor. A gente sempre tem essa preocupação de cozinhar no vapor, porque dá uma diferença para não perder os nutrientes. Para não perder os nutrientes e tal, e fica muito mais saboroso, né? E hoje, José Luiz, o que você vai preparar pra gente? Tem um frango parmegiano, tá? Um arroz com alho poró, farofa e batata frita. E aí acompanha o feijãozinho com a salada feijão também. E a saladinha também. Mas antes de você ensinar a fazer o bife à parmegiana, porque eu cobrei a ele que eu queria o frango à parmegiana para ele ensinar o passo a passo, não vai enrolar hoje não. Apesar de que o segredo mesmo ele não vai dizer. Antes disso eu queria chamar Joaquim Eloy, pode ser? Pode ser. Joaquim Eloy, por onde anda você, nosso HD vivo? E mais uma vez em algum lugar da nossa cidade com ele, nosso historiador, HD vivo, amigo, querido, professor, ator, diretor, tudo de bom. É tudo de bom. Joaquim Eloy. Nós estamos aqui em mais uma praça do nosso município de Petrópolis. A mesma praça. O mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual. O restante eu não Mas sei. estou triste. Mas eu... Porque não tenho você perto não, de mim. porque eu então tenho vamos você perto de então, mim. tudo é igual, mas estou feliz porque eu tenho Joaquim perto de mim. Muito bem. Então, olha como é que a praça inspira, né? A praça inspira. Então, eu gostaria de falar hoje para nossos amigos, antes de tudo, uma boa tarde para todos, sobre a praça, o que significa a praça numa cidade. Nós temos aquelas praças centrais que tem um borbolinho enorme de carros daqui e dali, mas temos as praças dos bairros, dos distritos, que são assim pequenos espaços onde as famílias se reúnem, que as famílias conversam, que passeiam, os brinquedos para as crianças. Eu acho indispensável. E Petrópolis tem muitas praças dessas, muitas desconhecidas que são conhecidas apenas nos bairros, quando elas poderiam servir a toda a cidade. Pois é, e a exemplo dessa aqui que nós estamos, comentávamos, porque essa localidade aqui, Joaquim, onde nós estamos, o local? Nós estamos diante da rua Conde D, aqui no final da rua Cristóvão Colombo, né? E essa praça provavelmente tem o nome de Conde D, mas a placa que estava ali já voltou ao Império. É isso que eu queria chegar, porque foi essa dúvida, né? Qual o nome desta praça? Quer dizer. E, mais uma vez, tiraram uma placa que fizeram o favor
né, de retirarem a placa, né, isso, Pois é, Joaquim? mas pelo menos ela está conservadinha, ela está com os brinquedos intactos, né? Muito acolhedor, uma sombra muito amiga. E esse verde que Petrópolis tem nos bairros, que pouca gente admira, não para olhar, para aspirar o ar. E isso que faz também de Petrópolis uma cidade privilegiada. Pois é um privilégio, não é? É um privilégio. O privilégio também é ter Joaquim Eloy junto conosco, que aliás, posso contar? Pode. Nosso quadro Conhecendo Petrópolis, aqui que faz um sucesso extraordinário, e muito em breve vai estar também no programa Oi Gente. Nós vamos estar replicando, né, isso, Joaquim Eloy? O que acontece aqui, lógico que só vai ser o áudio, lá no programa Oi Gente da Rádio Imperial de Petrópolis. Uma oportunidade que as pessoas têm de retomarem, de voltarem também a ouvirem as nossas histórias contadas pelo nosso querido Joaquim Eloy. Mas o rádio tem o privilégio de nos dar não a paisagem ao vivo, mas aquela que nós imaginamos, aquela que nós ouvimos e imaginamos. O rádio tem essa função mágica de nos dar a imaginação, nos tornar subir com a imaginação. Pois é. Então, aproveitando aí, já deixando essa super dica para você que escuta o programa Oi Gente, muito em breve, Conhecendo Petrópolis, também na Rádio Imperial. Depois que nós já vimos aí o nosso querido Joaquim Eloy passeando pela nossa cidade, mostrando um pouquinho, vamos ao que interessa, ao nosso frango, que tem o pulo do gato. Eu já reparei que vai um bife, um frango à parmegiana desse tamanho, eu estou vendo aqui. Por que ele está no saco plástico? O que acontece? Olha só, a gente pega o frango, tempera ele. Né? Já está temperado. Está temperado, tá? Mas no caso, tempero é uma coisa muito pessoal. Né? Eu uso alho, alecrim, tomilho, eu não uso nada de condimento artificial. Eu só uso coisas naturais. Então, basicamente o tempero que eu uso é esse. Bom, para ficar mais fácil, tanto o bife quanto o frango, é legal você bota ele num saco plástico e bate ele, que ele fica tamanho legal, tá vendo? Homogêneo, fica fininho. Fica um bife bonito, tá vendo? E dentro do saquinho, exatamente. Que é bom que também não, e não faz aquela sujeirada toda, entendeu? Né? E você bateu, pode botar e guardar na geladeira ou no freezer, e aí dessa maneira. Tá. Então entendeu? O bife já está temperado. Isso, exatamente. Devidamente no tamanho. Eu vou empanar ele, né? No caso, ovo. Então, peito de frango, devidamente cortadinho, separado, temperado. Um ovinho. Agora tá. Vem. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Ovinho, farinha de rosca. Um empanado normal, tradicional, né? Muito fácil. Farinha de rosca, ovo, farinha de rosca. Aí agora você já fritou o frango. Empanamos ele, já empanou. E o que você vai fazer agora? Bota no óleo geralmente a 140 graus, com uma temperatura legal, né? Mussarela, tá? Eu já uso ela triturada para facilitar. Fica mais fácil, né, na hora de... Fica bem mais fácil, tá? Mussarela. Isso aqui é um molho que eu faço com tomate, né? Cozinho tomate, bato junto com manjericão, para fazer um molho baixo. Aí a pessoa em casa que não quer ter trabalho pode comprar um molho pronto. Se você tem um ketchup bom também, pode usar, que fica legal. Eu particularmente gosto muito. E se quiser ter menos trabalho ainda, vem aqui no Alquimia. Melhor ainda. Quem está aqui para trabalhar sou eu. Parmesão. Vai pro forno. No forno ou micro-ondas. Pode ser no micro-ondas também, que é bem rápido, tá? Então 1 minuto, 1 minuto e meio no micro-ondas já está pronto. Então, tá? Enquanto vai pro forno ou no micro-ondas, dependendo, eu quero chamar aqui a psicóloga Regina Rezende com um assunto muito polêmico. Você que está em casa aí deveria prestar bastante atenção. Psicopatia. Dizem que o pecado mora ao lado. E muitos dizem que, às vezes, o perigo está dentro da sua casa. E por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos abordar um tema aqui muito pertinente, pouco falado, mas que, às vezes, você nem imagina que pode estar passando por isso dentro da própria casa. Psicopatia, ou melhor, o psicopata. Será que realmente o psicopata é aquele dos filmes americanos, os famosos serial killers? Para responder a essa pergunta, nada melhor
do que a psicóloga Regina Rezende, que está aqui mais uma vez conosco. Regina, antes de mais nada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto sério, né? Então, assim, até que eu falei meio que assim, engomadinha, não estou muito acostumada, o pessoal de casa, mas porque todo mundo está muito habituado a entender o psicopata como aquele do filme que mata a família, mata o irmão, mata várias pessoas com o mesmo perfil. Mas não necessariamente o psicopata é esta pessoa. Estou errada? Está. Porque não está errada, não. É justamente isso. As pessoas são muito levadas pela mídia e pelo cinema, que meio que imortalizou essa imagem, né, do serial killer. Nós vemos séries como House of Cards, que mostra vários personagens, né? Tem um personagem específico que é assim, mas não necessariamente. Aliás, é a exceção as pessoas que têm um comportamento antissocial ou a psicopatia como um traço da personalidade que acabam caindo nesse tipo de comportamento criminoso. Aliás, o psicopata, ele é um doente mental? Ele tem uma doença, a exemplo da pessoa que tem uma esquizofrenia, uma bipolaridade, ele também é um doente mental? Não, ele não é um doente mental. Então não tem tratamento? Não tem tratamento, porque ele não é doente, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Um grande exemplo que nós temos aqui é a Suzanne von Richthofen, que está presa, cumprindo pena, porque ela é clássica. Inclusive nós temos relatos de uma carcereira, né, se referindo a ela, o quanto ela é simpática, sedutora, o quanto ela dança e faz as pessoas dançarem com ela. Porque é esse o comportamento do psicopata. Ele faz com que as pessoas façam exatamente o que ele quer. Isso não é doença. Ele sabe que está fazendo isso e isso tem um objetivo. Ele é muito racional, ele é muito claro no que ele quer e por que ele quer e como ele vai fazer para conseguir. Isso passa longe de um comportamento doentio em que a pessoa, um esquizofrênico, por exemplo, ouve vozes e perde um pouco da noção da realidade. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por isso que às vezes as pessoas se veem tão seduzidas de forma tão e ficam tão vulneráveis. Sim. É mais ou menos isso. O psicopata, ele tem uma capacidade muito grande de dizer para você o que você quer ouvir. Entendeu? Ele se aproxima das pessoas. A maioria das pessoas é muito vulnerável ao elogio. E aí ele é sedutor, ele elogia, ele envolve aquela pessoa. Ele vai trazer flores. Ele vai elogiar, ele vai mandar mensagens carinhosas, ele vai fazer de tudo para que você se apaixone por ele, para que ele possa, é como na música da Rita Lee, Doce Vampiro, né? Ele vai sorver o seu sangue até a última gota, brindando a morte e fazendo amor. Eles têm essa posição mesmo do parasita, sim, que suga tudo. Sim, do parasita. E enquanto você for interessante para ele, ele vai estar ao seu lado. Né? Porque eles também não se aproximam de pessoas que não possam gerar algum tipo de ganho para ele. São pessoas que possam representar algo. Pessoas que são que têm algum tipo de influência no seu meio social. Essas serão as vítimas. Ou que tenha dinheiro. Entendeu? Porque aquela pessoa que absolutamente não vai significar nenhum ganho para ele, essa não vai ser atraente. Então, assim, se você tem uma projeção social, se você tem dinheiro, se você é uma pessoa que vai projetá-lo socialmente, vai ser interessante. E as pessoas precisam ficar atentas aos sinais, Silvana. Pois é. Não existe empatia. Eu quero até falar a respeito desses primeiros sinais aí, né, para a pessoa ficar atenta. Mas, assim, pelo que me parece, ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Nunca. Nunca. Ele não sente remorso, ele não sente culpa. Então, assim, ele até finge bem. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você está numa relação e as pessoas que vivem alguma coisa parecida vão identificar. Faz algo muito perverso com você. Faz algo muito condenável. Ou você pega ele numa mentira, num ato desleal, desonesto, antiético. E aí ele demonstra uma culpa absurda. Às vezes chora, pede perdão e tudo mais. Mas tudo isso faz parte do jogo. E isso é um comportamento que vai se repetir. Ele faz as coisas e depois ele pede perdão. Mas não significa que ele esteja arrependido em absoluto. Tanto que ele vai repetir esse comportamento. Então é preciso estar atento a isso. Ele impõe um comportamento abusivo, ele não sente remorso, ele muitas vezes é agressivo e irritadiço, não tem paciência para as emoções do outro, né? As emoções, o sentimento do outro, tudo isso para ele é muito cansativo e enfadonho.
Mas, por alguma razão, ele pode demonstrar algum tipo de solidariedade. Mas é por um curto período de tempo e só quando ele está querendo alguma coisa com essa pessoa. Ou seja, como se essa pessoa fosse literalmente um objeto? Sim, um objeto que ele vai explorar, de quem ele vai tirar as coisas das quais ele precisa, né? Como todo predador, ele se une àquela vítima para poder tirar tudo e sugar tudo que ele precisa. Ele suga toda a seiva, né? E depois ele vai partir para outro. Quando aquela pessoa não tem mais interesse para ele, quando aquele animal, né, como predador, quando ele mata, né, a vítima, ele procura uma outra vítima. E ainda responsabiliza a pessoa pelos erros dele, por aquilo que ele faz. Ah, porque foi muito tola. Ah, porque se iludiu, eu nunca prometi nada. Ah, porque ele é carente demais. Confunde o sentimento da pessoa, levando a pessoa às vezes sim, à loucura. Se sentir culpada. Se sentir culpada. Faz você se sentir culpado pelo comportamento dele. Como aquela pessoa assim, a gente vê isso demais, eu bati em você porque você me irritou. Eu fiz isso porque você me tirou do sério. Entendeu? Isso é horrível, isso é má fé, isso é manipulação, e eles fazem isso com muita propriedade. E o outro acaba acreditando. E quais são, assim, as principais características? Já que isso é algo tão comum, eu li, inclusive, que, assim, a média de 4% da população são muitas pessoas, né? Sim. Assim, no nosso dia a dia. Sim. E se nós, assim, partindo um pouco, se a gente parar para observar o nosso Congresso Nacional, a gente vai perceber como é que é grande o número de pessoas que são capazes disso. O nosso ex-governador Sérgio Cabral é um exemplo clássico de como uma pessoa extrapola todos os limites para conseguir o que quer, sem pensar duas vezes nos danos que estão causando para as pessoas. E aquilo é um exemplo clássico. Então, assim, a ausência de remorso, o sarcasmo, o deboche, são extremamente sarcásticos, extremamente debochados, a incapacidade de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, às vezes leva uma vida perigosa, não tem muito problema com riscos. Promíscuo assim, porque ele faz do sexo um grande instrumento de sedução. Então ele usa aquilo ali como uma das suas armas. Pode ser promíscuo. Não são pessoas que são muito preocupadas em fazer planos com você, sonhos reais, palpáveis, verdadeiros. São tudo muito grandioso, tudo muito megalomania. Mas se você parar para pensar, aqueles sonhos não se sustentam. É tudo muito... É uma quimera. É uma coisa para envolver o outro. Mas alguns casam, chegam a serem casados, ficarem muito tempo com a pessoa. Casam, e por que casam? Casam por conta do aval social que o casamento dá. Entendeu? Casa, tem filhos e tudo mais, porque aquilo vai dar algum tipo de projeção social para ele. Então vai casar. Só que serão péssimos maridos, serão péssimos pais, né? Vai ser aquele pai que a criança fala assim, puxa, meu pai nunca se importa com o que eu sinto ou com o que eu penso. E não vai se importar. Isso quando a criança já entende, né? Já tem discernimento. Isso quando ela já tem discernimento, porque a infância toda dela vai ser de muito sofrimento. Porque esse pai não vai fazer vínculo com essa criança, dificilmente, entendeu? Ou até faz por algum tipo de interesse. Se a imagem do bom pai representar um ganho para ele vai representar o bom pai. Ui! É quase que assim surreal, né? Mas isso existe no nosso dia a dia. E para quem está nos assistindo e que por algum motivo se identifique de alguma maneira, como é que nós podemos ajudar quem está em casa, assim, aquela pessoa que acredita, mas não acredita. Sim. Que ainda está naquela fase ainda de, não é possível, não estou maluca. Sim. O que essa pessoa, queria que você falasse para essa pessoa? Alguma sugestão? Nós temos intuição. A gente percebe quando alguma coisa está errada com o outro. Mas, às vezes, porque estamos apaixonadas, envolvidas com aquela pessoa, nós fazemos ouvidos moucos para essa intuição. Então, procura ajuda. Procura conversar com alguém em quem você confie e fale abertamente sobre o comportamento dessa pessoa. Eu estranho porque ele age dessa forma. Ele mente para as pessoas e eu percebo que ele mente para as pessoas porque minha querida ou meu querido, se mente para as pessoas, vai mentir para você também. E aí você precisa que ou procure uma ajuda terapêutica ou procure uma ajuda de um amigo, uma pessoa de bom senso. Procura na literatura. Nós temos o livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, que fala muito bem sobre isso. Tem um outro que é Psicopatas do Cotidiano, que também você vai encontrar em todas as livrarias, que fala sobre vários comportamentos psicopatas, antissociais, que podem te ajudar. Mas o mais importante, dê ouvido à sua intuição.
A gente sabe quando alguma coisa está errada. E aí a gente fica achando que isso é uma questão minha. Eu que sou desconfiada, eu que tenho dificuldade. Sim, você pode ter tudo isso, mas tira a prova dos 9. Conversa com alguém, fala sobre isso, vai atrás. Não finge que nada está acontecendo, porque quando a coisa realmente se tornar clara, para você pode ser tarde demais. Você já perdeu o que você tinha de mais importante, principalmente sua autoestima, porque eles fazem isso, eles destroem a autoestima do outro. Porque quando você está com a autoestima legal, você se defende, ela te blinda para certas coisas. Mas quando ele faz um furo nessa sua autoestima e penetra, ele vai destruindo ela camada por camada. O vampiro. O vampiro. É. Isso, vai subindo. Regina, quero mais uma vez agradecer, mas eu volto, porque tem muitos temas aqui a serem abordados para a gente levar. Esse telefone que está aqui na telinha, as pessoas podem entrar em contato com você. Sim. Não é isso? Isso. Posso voltar? Pode. Ou melhor, podemos voltar, eu e Lucas Lamela? Ai, vai ser um prazer, querida. Obrigada. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. O Armazém do Grão de Correias está em festa. 3 anos empenhado em proporcionar atendimento de alta qualidade, produtos diferenciados, amplo estacionamento, adega com uma enorme variedade de vinhos, loja climatizada e uma equipe única e exclusivamente preocupada em cuidar de você. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Agora chegou a melhor parte, que é experimentar, né? Você sabe que esse aqui é meu pratinho favorito do executivo, que eu escolho sempre, né? Eu sei. Vou comer. Você hoje não vai me acompanhar, não? Não, eu já não sei. Estou satisfeito. E quem quiser vir aqui conhecer o Alquimia, eu sei que vocês também fazem eventos também, reservas especiais. Qual é o endereço? Aqui na Avenida Ipiranga 95, do lado da Catedral de São Pedro Campo. A gente tem estacionamento próprio também. Enquanto você de casa está se preparando para vir, eu vou ficar aqui comendo, Zé. Obrigada mais uma vez. Nada. Você que está em casa, ó, não pode perder. Depois de tanta coisa gostosa que nós experimentamos aqui no Alquimia, essas matérias também que você conferiu conosco, antes de eu me despedir, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Esse que está aí, ó, Silvana Coelho. Estou indo embora, mas não sente saudade que eu volto. Tchau, gente! Mua!